Graça e paz a todos os irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Nós já vínhamos estudando o livro de Daniel nas quartas-feiras, antes da pandemia. Inclusive, eu acho que o último culto que nós tivemos aqui antes da pandemia foi uma quarta-feira de exposição do livro de Daniel. Mas como a gente ficou um intervalo muito grande aí sem dar sequência aos estudos, então hoje nós vamos estar voltando ao início e vamos fazer uma introdução geral ao livro. Vamos analisar os primeiros 2 versículos do livro e fazer algumas aplicações. Então eu queria pedir aos irmãos que tivessem paciência, porque a introdução é algo que costuma ser bem chatinho, mas eu vou fazer o possível para que seja mais dinâmico, embora eu vá ler muita coisa aqui, porque eu não quero divagar, para que não fique muito prolixo, mas eu peço aos irmãos que façam de tudo para guardar as informações desse primeiro estudo, tá certo? Se você tiver aí caderno, lápis ou um smartphone onde você possa anotar algumas informações que eu vou estar passando aqui, por favor, faça isso, porque vai ser bem importante para a compreensão do que virá mais na frente, tá certo? Vamos ler os 2 primeiros versículos de Daniel. Obrigado, da Silva. Os 2 primeiros versículos do livro do profeta Daniel. Deixa eu colocar esse microfone mais para cá. Diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esses 2 versículos apenas. Como eu falei, primeiro nós vamos fazer uma introdução geral ao livro, então faça de tudo para guardar essas informações. Em primeiro lugar, vamos tratar da autoria do livro. A autoria do livro de Daniel, embora ela seja muito discutida em círculos liberais, ela recebe uma sólida fundamentação, se você é um cristão ortodoxo, baseada na autoridade de Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, se você puder guardar esse texto, Jesus faz referência ao livro de Daniel e ele atribui a autoria do livro ao profeta Daniel, que é o personagem de destaque do livro, embora não seja o único personagem que é valorizado no livro. A gente tem vários personagens importantíssimos aqui, mas o personagem de destaque é o profeta Daniel e também o escritor do livro. Isso recebe sólida fundamentação na palavra de Cristo. Se você é um crente ortodoxo que acredita no que Jesus fala, então você acredita que Daniel é o autor desse livro. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe muita discussão nos círculos liberais acerca da autoria do livro de Daniel. A autoria do livro de Daniel é muito discutida pelos teólogos liberais e alguns tentam colocar Daniel bem ali no período dos Macabeus. Eles vão dizer que não faz muito sentido Daniel ter escrito na época que escreveu, na época que a ortodoxia atribui o livro. Nós vamos tratar da data aqui, porque ele usa um aramaico que já era utilizado no período dos Macabeus. Mas é uma discussão muito longa. Eu queria deixar bem claro que essa presente abordagem ela vai preservar a tradição ortodoxa de que Daniel é o autor desse livro. Mas se você quiser tirar dúvidas com relação a essa discussão que existe com relação à autoria, eu indico um comentário bíblico da editora Vida Nova. Na minha opinião, é o melhor comentário sobre Daniel do ponto de vista técnico. Se você quer um comentário técnico que vai lidar com a língua em que foi escrito, as datas, circunstâncias, as discussões que existem nos círculos liberais, eu indico o comentário da autora Joyce Baldwin. Esse comentário ele faz parte de uma série de comentários bíblicos da editora Vida Nova. Eu acho que é a série Cultura Bíblica, acho que é isso. Acho que o título da série é Cultura Bíblica, mas é muito conhecido como Comentário de Bolinhas,
porque na capa dos comentários tem umas bolinhas. Então, o comentário é completo, tem Antigo e Novo Testamento, e esse é um volume da Joyce Baldwin de Daniel. Então, se você quer ter uma visão mais técnica do livro, leia esse comentário da Joyce Baldwin aí, publicado pelas edições Vida Nova. Mas vamos tratar da data e circunstâncias do livro. Também deixo claro que a gente vai deixar a maior parte das discussões históricas que circundam o livro para a exposição, porque os capítulos de Daniel, eles não têm necessariamente uma conexão cronológica um com o outro, tá certo? Então a gente vai tratar dessas questões históricas no desenvolvimento do texto. O próprio versículo 1 aí já dá para nós uma indicação da data em que aconteceram essas coisas aqui, né? A gente já tem no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Então, durante a exposição, a gente vai lidando com as questões históricas. Mas é importante que você compreenda algumas coisas que eu vou estar falando aqui e que anote algumas datas que eu vou estar falando aqui nessa introdução. Mas eu quero deixar isso para a exposição, porque essa abordagem ela tem uma vantagem didática, é melhor para a compreensão, é melhor para a gente guardar as informações, e também porque me ajuda a economizar uma grande quantidade de tempo aqui nessa introdução que nós estamos tendo hoje ao livro. Para essa introdução, e aí eu peço que você anote essas informações, basta sabermos que o livro provavelmente foi concluído no período do rei Ciro, o rei persa Ciro, em alguma data após 539 a.C. Esse é o período de autoria do livro, se a gente se basear nas informações históricas que o livro nos oferece. As circunstâncias envolvidas na narrativa do livro datam do primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor até o 1º ano do reinado de Ciro. E por que eu falo o primeiro cerco? Porque Jerusalém foi cercada por Nabucodonosor mais de uma vez. Esse que Daniel narra aqui é o primeiro cerco de Jerusalém. Jerusalém aqui ainda não havia sido destruída. Nabucodonosor cerca a cidade e ele leva alguns dos jovens para a Babilônia, leva alguns utensílios do templo, mas Jerusalém continua lá. Ele coloca um rei para reinar lá como um capacho dele, né? Alguém que está totalmente debaixo da autoridade dele, mas ele não destrói a cidade. Ele vai destruir a cidade depois em um outro cerco. Então, o livro de Daniel data desse primeiro cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, em 605 a.C., até o 1º ano do reinado de Ciro persa, em 539 a.C. Porque houveram 3 invasões de Judá por Nabucodonosor. A primeira, descrita por Daniel, que foi a do ano 605, essa aqui do primeiro versículo. A segunda ocorreu em 597 a.C., e você pode ver isso aí em 2 Reis, capítulo 24, dos versículos 10 ao 14, vai descrever esse segundo cerco de Jerusalém, essa segunda invasão. E a última em 587 a.C., e aparece aí em 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 24. Então, esses textos são bem importantes, porque quando você tem essa visão histórica do que está acontecendo, você consegue entender muito melhor as particularidades do livro. A Babilônia, muito presente no livro de Daniel, é o cenário onde se passa o livro de Daniel. Ela surge nesse período como o poder dominante no mundo da época. A Babilônia aqui é o maior império, é o poder dominante dessa época, e eles arrecadaram o poder, arrancaram o poder das mãos da Assíria. O Império Babilônico ele se colocou como soberano entre todas as nações, dentre as quais está o reino de Judá. Nabucodonosor ele derrotou uma coalizão assírio-egípcia, né? Os assírios e os egípcios se uniram contra Nabucodonosor, e esses que eram os impérios mais fortes da época perderam a guerra para ele, e aí a Babilônia se torna o poder dominante naquela época, e todos os povos ali estavam debaixo da autoridade deles. Nabucodonosor avança também contra Jeoaquim, que era rei de Judá. Ele impõe o domínio sobre Judá e leva cativo alguns judeus. Ele leva alguns judeus ali dentre a nobreza,
alguns jovens importantíssimos ali dentre a nobreza, dentre os quais estão Daniel e seus amigos. Ele não levou apenas Daniel e os seus amigos, mas eles estão incluídos, e juntamente com vários utensílios do templo. Ele mandou entrarem no templo do Senhor em Jerusalém e mandou tirarem de lá alguns utensílios importantíssimos do templo, e ele leva tudo isso para a Babilônia. Esse primeiro cerco ele não foi tão traumático, ele fez apenas isso, levou esses jovens, levou esses utensílios e impôs ali o domínio sobre o povo de Judá. É importante também a gente ter uma visão geral do livro. Há uma divisão muito nítida no livro de Daniel. Se você já leu todo o livro de Daniel, você percebe que os capítulos 1 a 6 eles são predominantemente históricos, enquanto que o restante da obra se caracteriza como literatura apocalíptica. É por isso que muita gente conhece a primeira parte de Daniel, mas a segunda parte de Daniel, essa que vai do capítulo 7 até o final do livro, é muito pouco conhecida, porque é um tipo de literatura muito difícil de interpretar, a literatura apocalíptica, né? A gente tem lá no Novo Testamento um livro assim também, que é o livro de Apocalipse, que costuma ser o livro mais desprezado da Bíblia, né? Lutero teve dificuldade com o livro de Apocalipse, e o próprio Calvino, por exemplo, nunca comentou o livro de Apocalipse. Ele disse que não se considerava preparado para comentar o livro de Apocalipse. Foi o único livro que ele não comentou, se não me engano. Então, essa segunda parte do livro, ela não deixa de possuir elementos históricos, certo? E essa primeira parte do livro não deixa de possuir elementos proféticos, mas a parte histórica está quase que predominante contida nesses primeiros 6 capítulos, e a parte profética, nessa literatura apocalíptica, na segunda parte. Mas, apesar de haver essa divisão clara no livro, também há uma unidade de pensamento no livro de Daniel, que é algo indiscutível. Alguns elementos essenciais, alguns elementos que são assim fundamentais para a compreensão do livro de Daniel, eles perpassam toda a obra, seja na parte histórica ou na parte profética, tá certo? O livro é como uma espécie de mosaico. Ele é cheio de histórias ali que parecem não ter muito conexão umas com as outras. Chega na segunda parte, você tem ali um monte de visão, você tem uma oração de Daniel e você fica meio perdido tentando entender o que é que está acontecendo, mas existem alguns elementos que perpassam toda a obra, e a gente vai estar falando aqui sobre alguns deles, aqueles que eu considero mais importantes, que são temas fundamentais para a compreensão de todo o livro de Daniel. Então guarde isso aí, porque eles vão funcionar como pressupostos para a sua leitura e para a sua compreensão. O primeiro tema, que é fundamental a todo o livro de Daniel, é o tema da soberania de Deus. E a soberania de Deus em suas várias implicações. Daniel não vai tratar da soberania de Deus de uma forma teórica, de uma forma meramente filosófica. Ele vai tratar da soberania de Deus de uma forma prática, mostrando as implicações da soberania de Deus na vida de Daniel, na vida do povo de Judá, na vida do rei da Babilônia. Então, isso é algo muito importante. Ele busca mostrar como a soberania de Deus dirige a história, não somente do seu povo, mas de todas as nações. O livro nos expõe o entendimento de que Deus é o supremo autor da história, o verdadeiro rei sobre os reis. Daniel, ele deseja fortalecer a nossa fé, firmando-a na verdade de que Deus é soberano, cuidando dos que o amam e preservam a integridade, mesmo quando todas as circunstâncias parecem apontar para um caos inexplicável. Se você olhar para a história que é contada aqui, de um ponto de vista meramente humano, se você tirar aqui a providência divina, você vai se ver perdido. Você vai, por que está acontecendo tudo isso? Nada do que está acontecendo aqui faz sentido algum. Mas quando você olha para todas essas coisas, a partir da soberania de Deus, você consegue entender o todo da história. E isso é algo muito lindo, porque isso mostra como nós somos pequenininhos para compreender a sabedoria do Senhor. Porque alguém que estava ali em Judá e viu chegando os babilônicos,
entrando na cidade, aquela pessoa que estava tendo uma visão só daquele momento, aquela pessoa que não tem uma visão do todo, como Daniel está nos apresentando aqui, ela não conseguia compreender muito bem o que estava acontecendo, quais eram os planos do Senhor. Mas quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente vê que cada acontecimento se encaixa, se enquadra, e é interessante como cada um desses acontecimentos apontam para Cristo Jesus. O reino de Deus é outro tema importantíssimo para o livro de Daniel. A esperança relacionada ao reino messiânico. Daniel ele confirma no povo a esperança de que o reino de Deus viria logo após algumas sucessões de reinados humanos, e esse reino de Deus duraria para sempre. Esse reino seria conquistado sem o esforço de mãos humanas, e ele cresceria ao ponto de provar-se indestrutível. Daniel, portanto, é um livro extremamente cristológico. Cristo, o verdadeiro Rei das Nações, é o tema central enfatizado em cada palavra profética do livro. Você vai perceber que o livro de Daniel é um livro que fala sobre Cristo, do início ao fim, e que tem o propósito de apontar para Cristo como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é algo que a gente vai ver mais adiante na exposição, quando já de início, na parte histórica, a gente vê ali o sonho de Nabucodonosor, aquela visão que ele tem de uma estátua gigantesca, e a gente vê ali uma revelação muito clara do reino messiânico de Cristo. E o que é interessante é que o livro de Daniel, ele dá datas específicas. Ele não trata dessas datas de uma forma muito clara, mas ele diz assim, surgirá um reino, depois surgirá outro reino, depois surgirá outro, e depois desse reino, e aí ele diz quando viria o reino de Deus. E é interessante porque se você for datar tudo direitinho, você for tentar estudar a história e compreender cada um desses reinos, você percebe que Cristo é aquela pedrinha que vem rolando, bate na estátua, destrói aquela pedrinha cresce, se fortifica e se torna o poder. Então isso é algo muito maravilhoso da gente enxergar no livro de Daniel. Outro tema importante do livro de Daniel é o valor das piores circunstâncias. Estes 4 jovens, eles não estavam numa situação muito tranquila. Eles eram jovens, né? E eles foram separados da sua nação, foram forçados a absorver uma cultura hostil, uma cultura que era totalmente contrária aos princípios que eles aprenderam lá no meio do povo de Deus, e eles não deixaram de honrar a Deus. Eles permaneceram fiéis, até mesmo quando sua fidelidade lhes parecia ser um caminho para a morte. Em muitos momentos, eles tinham que escolher ser fiéis e morrer, ou pecar contra o Senhor e salvar a sua vida. Mas eles preferem manter-se fiéis ao Senhor, mesmo em situações onde a sua vida estava sendo colocada em xeque. Então, Daniel ele nos convida a permanecermos fiéis em todas as circunstâncias, quer sejam circunstâncias boas ou quer sejam circunstâncias muito ruins. O último elemento que eu acho importante aqui da gente considerar no livro é o motivo da divisão. E esse elemento ele é enfatizado por João Calvino nas exposições ao livro de Daniel. Eu queria indicar a você 2 livros, é muito difícil de encontrar, provavelmente você só vai encontrar aí no como é aquele sebo virtual bem conhecido, não sei se estante virtual, né? Provavelmente você só vai encontrar lá, que são as exposições de Calvino do profeta Daniel. E essas exposições são bem interessantes porque eram aulas que ele ministrava a alunos que estavam se preparando para o pastorado. E Calvino ele fez uma exposição de todo o livro de Daniel, e na introdução, Calvino ele argumenta que a razão pela qual o livro de Daniel se inicia com narrativas de acontecimentos vividos por Daniel e seus amigos na Babilônia era reivindicar a autoridade de Daniel como profeta ao povo de Deus. Ele tinha o propósito de reivindicar a autoridade de Daniel como profeta, não para os babilônicos, mas para o povo de Deus. Então, por isso que tem aquela primeira parte. Sabendo da dificuldade que os profetas enfrentavam com a aceitação de suas profecias pelo povo e também do surgimento de incontáveis falsos profetas, Daniel mostra que sua autoridade como servo de Deus havia sido reconhecida até mesmo pelos pagãos,
Até os babilônicos reconheciam Daniel como um homem diferente, como um homem de Deus. Então, Calvino diz que essa primeira parte do livro, ela prepara o povo de Deus que iria ler aquele livro, o povo judeu. Esse livro foi escrito para o povo judeu, para dar esperança ao povo judeu, mas eles dificilmente aceitariam esse profeta que está surgindo aí. Tinham muitos profetas que surgiam, e geralmente quando profetas vinham da parte do Senhor, eram rejeitados. Os profetas que eram aceitos eram os profetas que vinham com mensagens bonitinhas e tal, mas o livro de Daniel fala que ainda se seguiriam alguns anos em que o povo estaria sendo dominado, para que só depois viesse o reino de Deus. Então essa primeira parte que conta as histórias de Daniel ali na Babilônia, ele sendo honrado pelo próprio Nabucodonosor, ele sendo reconhecido até mesmo pelos sábios da Babilônia, era algo que faria com que a autoridade profética de Daniel fosse reivindicada para o seu povo. O povo diria, se até os babilônicos, se até esse povo pagão reconheceu esse homem como sendo um profeta enviado da parte de Deus, nós que somos o povo do Senhor precisamos também considerá-lo assim. Então achei muito interessante essa abordagem de Calvino e faz muito sentido. Mas também é importante a gente eliminar algumas abordagens equivocadas ao livro. E aqui eu queria também que você prestasse bastante atenção. O primeiro problema que existe no tratamento que é dado ao livro de Daniel é um paradoxo da intimidade dos cristãos com Daniel. Com certeza, o livro de Daniel ele é um dos livros mais conhecidos da Escritura. Isso é indiscutível. Porém, paradoxalmente a isso, também é um dos livros mais desconhecidos e menosprezados. Isso se deve ao fato de que grande parte da igreja tem utilizado o livro de uma forma totalmente equivocada. Tem se dado grande ênfase ao conteúdo histórico do livro, o que não é algo ruim, né? É Bíblia, então a gente tem que enfatizar mesmo. Mas, em contrapartida, os últimos 6 capítulos de Daniel têm sido quase que totalmente desprezados pelos cristãos modernos. O livro de Daniel se tornou só uma coletânea de historinhas para ser contado na escolinha dominical para as crianças, né? E a gente aprende sobre Daniel na escolinha dominical, a história da cova dos leões, da fornalha ardente. A gente aprende essas historinhas, a gente não sabe muito bem o que significa, né? Mas a gente aprende quando criança e dificilmente depois você vê exposições de Daniel. E se você já ouviu pregações no livro de Daniel, eu aposto que a maioria delas foi sobre o conteúdo histórico. Você ouviu poucas pregações na parte profética de Daniel, porque essa parte tem sido bastante desprezada. E a verdade é que só é possível compreender o conteúdo histórico de Daniel se nós relacionamos ele aos capítulos finais do livro. Os temas tratados são os mesmos, só que sob diferentes perspectivas. A gente precisa ter muito cuidado para não cometer o erro de considerar o livro apenas essa coletânea de histórias sem conexão com o restante do livro. As informações históricas apontam para as profecias, e as profecias elas dão suporte e confirmação a essas informações históricas. Outro erro muito comum que se comete ao tratar do livro de Daniel é o erro da idolatria com os personagens. Isso é algo muito comum, isso é algo que a gente vê muito, principalmente quando se trata do ensino para as crianças. Qual é a ideia? É aquela ideia de você divinizar o profeta Daniel e os seus amigos. Então, em muitos sermões, livros e etc., Daniel ele é apresentado como um homem perfeito. Muitos parecem acreditar que Daniel era um homem isento de pecaminosidade. Isso, em grande parte, se deve ao desprezo pela segunda parte do livro do profeta Daniel. Porque essa perspectiva está em total desacordo com a visão que Daniel nutria acerca dele mesmo. Se você for olhar, por exemplo, o capítulo 9 de Daniel, você vai ver uma oração de confissão de pecados. Daniel ele não se via como um super-homem, ele sabia que ele era pecador, e ele confessa ao Senhor os seus pecados e o pecado do seu povo. E ele diz, Senhor, a ti pertence a honra, a glória, o poder, mas a nós o corar de vergonha. Senhor, diante de ti, nós só temos que corar de vergonha. E ele está falando dele mesmo e também do seu povo. Quando ele tem uma visão da glória de Deus, Daniel começa a enfraquecer e quase que fica morto ali. Porque ele era pecador e ele estava diante de um Deus santo. Então, quando a gente aborda o livro de Daniel, a gente precisa tomar muito cuidado para não tirar a glória de Cristo
imputando essa glória a homens. Daniel só é digno de admiração porque ele se quebrantou, ele se humilhou diante de Deus. Nós sabemos que nenhum filho de Adão, nenhum personagem bíblico que você encontrar nas Escrituras em si mesmo está isento da mancha do pecado. Apenas Cristo permanece eternamente incontaminado das finas iguarias deste mundo. Daniel e os seus amigos são apenas sombras imperfeitas daquele que é o justo para todo sempre. Então, que isso fique bem claro para nós, porque essa é uma perspectiva bem equivocada ao livro, e isso é muito comum da gente encontrar na igreja. A última perspectiva errônea que eu queria que nós abandonássemos aqui, se é que você pensa assim, se é que você trata o livro dessa forma, é um triunfalismo infundado que é colocado sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel fala sobre grandes livramentos que Deus proporcionou aos seus servos como recompensa pela fidelidade deles. Muitos têm cometido o erro de relacionar essas passagens irrefletidamente a todas as circunstâncias possíveis como regras necessariamente aplicáveis em todas as épocas. Então, eles dizem, se você permanecer fiel, nenhum mal lhe acontecerá. Nenhum fio de cabelo sequer vai cair da sua cabeça, se você permanecer fiel. E eles dizem isso porque Daniel foi libertado da cova dos leões, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego foram libertados da fornalha. Então eles usam esses textos dizendo assim, está vendo aí? Daniel foi liberto por quê? Foi fiel. Eles foram libertos por quê? Foram fiéis. Se você for fiel a Deus, mal nenhum chegará à tua tenda. Então eu vi isso muito sendo usado nesse período de coronavírus agora. As pessoas dizendo assim, esse negócio de igreja, usar máscara, isso tudo é porque não tem fé em Deus. Porque se você for fiel, eu vi gente pregando isso em live. Se você for fiel, praga nenhuma chegará à tua tenda, meu irmão. Você não fica doente, não. Irmão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Essas pessoas desconsideram muitos outros exemplos da Escritura que mostram que esses livramentos não são necessariamente uma regra. O mais íntegro dentre todos os homens, o único homem perfeito, foi o maior alvo de perseguições e tragédias de toda a história. Cristo, ele deixou claro aos seus discípulos que eles seriam perseguidos e que eles passariam por aflições. E seriam até mortos por causa da fé, como no caso de João. Como no caso de Pedro, Jesus profetizou a forma de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. João Batista, ele foi preso. Olha só como João Batista foi um homem abençoado. Ele foi preso e caiu nas artimanhas de uma mulher adúltera e foi decapitado por causa da maldade dessa mulher. E por que ele morreu? Porque ele denunciou um pecado e morreu decapitado. Então essa regra não se aplicaria a João Batista. Então tenha muito cuidado, porque nós precisamos entender que Deus não é obrigado a nos livrar. Ele não é obrigado. Ele livra quando Ele quer e pela sua misericórdia. Mas se Ele não quiser, louvado seja o nome dEle. E nós precisamos permanecer fiéis independentemente do livramento. Porque os próprios amigos de Daniel, eles sabiam que Deus não era obrigado a livrá-los. Isso é uma falta de conhecimento do livro. Olha só o que eles dizem, Daniel 3, 17 ao 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Deus. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, veja que eles estão dizendo aqui, rei, se Deus quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser, mesmo assim, a gente vai morrer, mas a gente não se dobra diante dessa estátua. Ele sabia que Deus poderia não livrar. Então, isso é algo que precisa estar no nosso coração. Não caia nesse triunfalismo infundado, porque você vai estar colocando uma regra ao agir de Deus que não necessariamente você extraiu das Escrituras. Mas, tendo feito essa introdução, vamos concluir analisando esses primeiros 2 versículos rapidamente. Né? Nós já gastamos muito tempo aqui, foi muita informação, por isso que eu pedi para você anotar, porque tem muitos detalhezinhos aqui que são importantes para a compreensão do livro. Mas se você não conseguiu captar tudo, fique tranquilo, porque, como eu falei, no decorrer da exposição, e aí eu vou tentar ser bem mais dinâmico, eu falei, introdução é um pouquinho mais chato,
mas eu vou tentar ser bem mais dinâmico na exposição do livro, e a gente vai estar sempre retomando algum desses princípios e aplicando eles às passagens. Esses 2 primeiros versículos, eles falam sobre quando um Deus de amor disciplina o seu povo. O livro de Daniel, ele se inicia com uma descrição que não é nada atraente do povo de Judá, do povo de Deus. Jerusalém está sitiada, cercada. O descendente de Davi está dominado. O templo do Senhor foi saqueado. E os jovens mais proeminentes e preparados do povo, aqueles que seriam o futuro da nação, estão sendo levados para a Babilônia. Como é que a gente consegue preservar a fé e a integridade em tempos como esse? É possível? Como é que a gente pode confiar em Deus se até mesmo o templo de Deus, o lugar da sua habitação, foi saqueado? Se ele não protegeu o seu templo. Ele poderia ter deixado que Nabucodonosor dominasse todo o povo, mas quando fosse entrar no templo, saísse uma lavareda e matasse tudinho. Aqui você não mexe não, pode saquear o povo inteiro, o templo não. Mas até o templo foi saqueado, eles entraram no templo e tiraram utensílios de lá e levaram para a Babilônia, provavelmente para... o texto diz que ele levou isso para o templo do seu Deus, para os seus tesouros lá. Como é que a gente busca a santidade se os ímpios, os inimigos de Deus, estão prosperando e subjugando o povo da aliança? Como é que a gente compreende essas coisas? Essas perguntas e muitas outras estavam ecoando ali, provavelmente no coração do povo de Deus. Para nós termos uma compreensão melhor do que está sendo apresentado aqui nesses primeiros versículos, é preciso examinar algumas passagens bíblicas que iluminam o contexto e nos proporcionam uma compreensão melhor acerca dos motivos desses acontecimentos. Abra sua Bíblia em 2 Reis 21, do 10 ao 16. A gente não vai ler o texto, mas você fique com esse texto aí gravado, leia em casa. Esse texto diz que Manassés, que era o rei de Judá, comete idolatria de maneiras abomináveis, a ponto de sacrificar o seu próprio filho em adoração a um deus pagão. Isso aqui é um rei de Israel. É um rei do povo de Deus, do povo da aliança. Ele comete idolatria de uma forma abominável, a ponto de sacrificar o seu próprio filho a um deus pagão, levando também o povo de Judá a pecar desse modo. O povo estava tomado por idolatria. Por causa disso, a medida dos pecados de Judá atinge o seu limite diante de Deus, e Deus afirma por intermédio dos profetas que puniria severamente o povo por causa dos seus pecados, entregando nas mãos dos seus inimigos. Em 2 Reis 24, do 1 ao 20, o rei Josias, que era neto de Manassés, ele fez o que era reto perante o Senhor. Josias, ele leu o livro da lei, que estava perdido. Você tem noção, o livro da lei estava perdido. Eles encontram o livro da lei e Josias lê aquele livro e ele se humilha diante do Senhor e ele promove uma reforma extraordinária entre o povo. Josias, ele destrói os altares profanos que estavam em Judá e ele se volta para a verdadeira adoração ao Senhor da aliança. E isto parecia indicar que haveria um retorno de Judá para o Senhor e que aquela profecia ela não necessariamente precisava ser cumprida, porque o povo estava arrependido. Como dizia sempre o Senhor, se vocês se arrependerem de seus pecados, eu não vou chegar com condenação para vocês. O livro do profeta Jeremias está cheio disso. Mas, infelizmente, Joacás, filho de Josias, deixou de levar em consideração tudo o que fez o pai dele e fez o que era mal perante o Senhor. E aí, Neco, faraó do Egito, manda prender Joacás para que ele não reinasse em Jerusalém, e constitui rei a outro filho de Josias, chamado Jeoaquim. Jeoaquim também fez o que era mal perante o Senhor. E nos dias de Joaquim, Deus cumpre a promessa de punição sobre o povo, entregando eles ao exílio da Babilônia, ao domínio de Nabucodonosor. Então, no versículo 1 aí, a gente vê já, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. Sobre uma aparente contradição aí
que existe entre Jeremias 25 e Daniel capítulo 1, é interessante a gente saber que os babilônicos, eles contavam os anos do reinado diferentemente do povo de Israel. Eles contavam o ano de reinado de um rei a partir do seu segundo ano. O primeiro ano era considerado o ano da ascensão, e eles contavam os anos de reinado de um soberano a partir do segundo. Então, Jeremias vai dizer que esse aqui era o quarto ano de Jeoaquim. E Daniel diz que é o terceiro. Mas se você parar para pensar no fato de que Daniel está escrevendo esse livro, não a partir de uma mentalidade judaica, mas a partir de uma mentalidade babilônica, porque ele era um habitante da Babilônia, ele foi educado ali, então a gente entende que ele está simplesmente usando o método babilônico de datação. Para o judeu, esse era o quarto ano, porque eles contavam com o primeiro ano, mas para os babilônicos não, esse era o terceiro, porque o primeiro ano é considerado o ano da ascensão. Então você tinha o ano da ascensão, o primeiro ano de reinado, o segundo e o terceiro ano, tá certo? E o versículo 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim e alguns dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, Daniel não tinha dúvidas de que aquele que estava por trás de tais acontecimentos era o próprio Deus. Através de Nabucodonosor, Deus estava punindo o povo pela quebra da aliança, permitindo que fossem levados os utensílios do templo. Ele mostra ao povo que eles não poderiam extrair segurança de uma religiosidade vazia e hipócrita. Eles confiavam no templo como algo que pudesse protegê-los, apesar dos seus muitos pecados contra o Deus daquele templo. Então, Daniel, ele, em sua grande oração, na segunda parte do livro, no capítulo 9, versículo 11, ele demonstra entender que aqueles acontecimentos eram a punição pela quebra da aliança que foi descrita por Moisés em Deuteronômio 28. Então, isso é algo importantíssimo. 28, né, André? Deuteronômio 28, né? Onde Deus diz ao povo, se vocês forem fiéis, e aí tem uma série de bênçãos, mas se vocês quebrarem a aliança, aí tem umas 2 páginas de maldição. E o que é interessante é que se você lê esse texto, e é lá na época de Moisés, viu? Bem antes disso aqui, Deus descreve o que aconteceria com o povo. E é muito interessante porque é como se Deus estivesse descrevendo o cerco da Babilônia, o cerco de Jerusalém pela Babilônia e a destruição do povo. Então Daniel, lá no capítulo 9, versículo 11, ele diz, Senhor, eu sei que nós estamos passando por isso, porque nós quebramos a tua aliança, como o Senhor disse por meio de Moisés, lá atrás. Vamos caminhar, meus irmãos, para as aplicações e finalizar esse primeiro estudo do livro de Daniel. A primeira aplicação que eu queria fazer é sobre o conteúdo histórico que nós vimos. E nós não podemos deixar de vigiar, mesmo em épocas de reavivamentos. Avivamentos não duram para sempre. E eu me baseio nessa aplicação no exemplo de Josias. Se você for ler o livro dos Reis, você vai perceber que quando a gente chega ali na época de Josias, parece que a coisa agora mudou, parece que dali para frente vai dar tudo certo, porque acontece um reavivamento no meio do povo. Josias, ele se humilha perante a lei do Senhor, ele manda quebrar os altares, ele restabelece o culto da forma correta. Para os irmãos terem noção, haviam ídolos dentro do templo do Senhor. Ele acaba com tudo isso e se volta para o Senhor, se humilha. E quem viveu aquela época, viveu uma época maravilhosa de reavivamento, de retorno para o Senhor. Mas logo depois disso, o povo volta aos mesmos pecados. E geralmente isso acontece porque em épocas de avivamento a gente deixa de vigiar. Está dando tudo tão certo. Está sendo tudo tão bom, né? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente olha para a nossa igreja, olhando para um contexto mais local, e a gente diz assim, nossa, a minha igreja, a pregação é bíblica, as pessoas são comprometidas com a palavra, os jovens da minha igreja são jovens dedicados à palavra, a minha igreja está vivendo um momento tão bom. Cuidado com isso.
Porque pode ser que no momento em que o orgulho subir para o teu coração e você parar de vigiar, esse avivamento passe e às vezes uma sementinha de pecado que está ali começa a se espalhar e destrói tudo. Destrói tudo. Isso não é só na igreja, isso é na nossa família também. Trazendo para um contexto mais específico ainda. Às vezes está dando tudo bem no nosso casamento, na nossa casa, e a gente fica contente demais porque está dando tudo certo, né? E de repente a gente começa a abandonar a oração, a palavra, a gente começa a abandonar o nosso sustento espiritual e daqui a pouco a gente se vê em escândalos, a gente se vê em situações horríveis e fica se perguntando o porquê. Se a gente estava numa época tão boa há tão pouco tempo atrás. Não podemos deixar de vigiar mesmo em épocas de reavivamento. Nessas épocas a gente deve vigiar ainda mais, porque quando está tudo de acordo com a palavra do Senhor, Satanás está irado, querendo destruir. Segunda aplicação é que servos de Deus, às vezes, geram filhos ímpios. Filho de crente não é crentinho. Isso é algo muito importante. Porque Josias foi um homem temente a Deus, mas o filho dele vai e estraga tudo. E o filho dele passou por toda aquela situação de avivamento. Ele era filho do homem que foi usado por Deus para promover aquele avivamento. Isso é algo importante demais, porque eu tenho visto muito, principalmente no meio reformado, pessoas achando que os seus filhos, pelo simples fato de serem educados na igreja ou de serem criados num ambiente cristão, necessariamente vão ser crentes no futuro. Não necessariamente. Isso não cabe a você. A conversão do seu filho não cabe a você. É óbvio, é seu dever educar o seu filho na palavra do Senhor. A Escritura diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas não tente aplicar esse texto de Provérbios de uma forma equivocada. Porque o texto não está dizendo, ensina o teu filho no caminho que deve andar e necessariamente ele vai ser um crente convertido. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não acrescente. O livro de Provérbios, ele não trata de conversão em primeiro lugar. Ele não trata de espiritualidade em primeiro lugar. Ele trata de conduta. Se você for olhar para o livro de Provérbios, ele é um livro que trata de conduta. O tema do livro de Provérbios é conduta. É como você ensina um jovem com conselhos, com mandamentos, para que ele viva nesse mundo uma vida distante dos pecados. Mas não necessariamente você vai conseguir converter o coração do seu filho. Se você acha que a conversão do seu filho depende de você, ai de você. Mas, Diego, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que relaxar? Não, muito pelo contrário, você tem que orar ainda mais pelo seu filho, porque não depende de você. O que a gente vê de criança que cresce na igreja, que muitas vezes são extremamente controladas pelos seus pais, às vezes forçadas a abrir mão de muita coisa que não é em si mesma ilícita, e essa criança cresce e de repente, quando se vê livre, toma uma raiva grande de igreja. Porque o pai e a mãe tentaram converter. Você nunca vai converter seu filho. Então você deve pregar o evangelho ainda mais insistentemente, você deve orar ainda mais insistentemente, mas clamando: Senhor, tem misericórdia do meu filho, converte o coração do meu filho. Porque isso não depende de nós. Muitas vezes, servos de Deus geram filhos ímpios, que envergonham a sua família e que destroem legados. A terceira aplicação é que as consequências do pecado obstinado, elas chegarão mais cedo ou mais tarde. A falsa segurança do perverso, ela será destruída. Isso aqui é o cerco de Jerusalém. O pecado, ele tem um poder de nos dominar e, pela sua constância, ele nos faz pensar da seguinte forma: rapaz, está dando tudo certo, até agora não aconteceu nada. E a nossa consciência vai ficando cauterizada, vai ficando dura. E o que é que a gente faz? Relaxa e continua naquele pecado obstinado. No caso do povo aqui, era a idolatria. E Deus mandava os profetas. E quando Jeremias chega lá e diz assim: olhe, o Senhor disse que como um oleiro que quebra um barro e daquele barro ele faz outro, se vocês se arrependerem, ele vai também construir outro vaso. E Jeremias está ali pregando e eles dizem assim:
Vamos nos reunir, vamos matar Jeremias. A gente já tem muito profeta aqui. Os profetas que faziam coceira. Mas eles continuaram no pecado obstinado. Um dia a conta chegou. Então isso pode ser aplicado tanto de uma forma geral como de um povo, mas também na nossa vida pessoal. Tenha muito cuidado. Todos nós temos pecados que costumam nos assediar de uma forma mais ardente. Todos nós temos. Cuidado com esse pecado obstinado. Peça ao Senhor que livre você dele o mais rápido possível, porque uma hora ou outra a conta chega. A quarta e penúltima aplicação, a disciplina do Senhor, ela destrói os ímpios, mas ela fortalece os justos. O exemplo de Daniel e seus amigos. O povo de Judá está sofrendo muito com aquela disciplina da parte do Senhor. E talvez você pense assim, Deus tinha unicamente o propósito de destruir o seu povo. E é interessante porque lá na frente a gente vai ver que, muito pelo contrário, o cerco da Babilônia foi a forma como Deus preservou o seu povo, inclusive como preservou a linhagem do Messias. Porque quem foi para a Babilônia para ser preservado ali. Ele diz, olhe, ore pela Babilônia e gere filhos aí. Mas quem ficou em Jerusalém sofreu. Leia o livro de Lamentações. Você vai ver como foi horrível o que aconteceu com o povo que estava ali. Mas quem foi para a Babilônia foi preservado. A disciplina do Senhor, ela destrói sim os ímpios, mas ela fortalece aqueles que são filhos de Deus. A disciplina, o momento de sofrimento, o momento em que o Senhor nos machuca, é quando Ele faz com que nós mesmos venhamos a ter um diagnóstico se nós somos verdadeiramente tementes a Ele. Porque quando está tudo dando certo na nossa vida, é fácil demais louvar o Senhor com alegria. É fácil demais crer na soberania de Deus. É muito fácil. Deus é soberano, meu irmão. Como é que você sabe que Deus é soberano? Deus é soberano porque, olhe, eu fiz o concurso e eu fui o último colocado do concurso. Isso é soberania de Deus. Foi Deus que moveu tudo. Olhe, Deus foi movendo todas as coisas. Fulano de tal falou comigo, deu tudo certo. Agora eu quero ver você dizer assim, Deus é soberano, porque Ele me deu um câncer para me humilhar. Para eu perceber como eu sou fraco, dependente dEle. Deus é soberano porque eu estou perdendo tudo que eu tenho. Ele está me ensinando o verme, como dizia Lutero, o saco de vermes que eu sou, quão dependente dEle eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil entender que Deus é soberano quando a gente está na situação de Daniel ou de Jó. E por último, a última aplicação é a mera religiosidade. Ela não pode nos livrar das consequências do pecado. Um sacrifício agradável a Deus é um coração compungido e contrito. A este Deus não despreza. O povo confiava no templo. Os sacrifícios estavam acontecendo. Então, eu passava a semana inteira cometendo pecado, o ano inteiro cometendo pecado, mas no dia da expiação, eu via um cordeiro sendo sacrificado e eu dizia, meu pecado sendo perdoado ali. Mas o coração do povo estava longe de Deus. E quando o Senhor Jesus vem, a tecla em que Ele bate é a religiosidade vazia dos escribas e fariseus. Ele diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são como túmulos enfeitados. Você vai no cemitério e você vê aquele túmulozão bonito de rico, né? Ouro, flor, azulejo, tudo lindo. Abre uma gaveta daquela e faz assim. Você vê como é lindo. Jesus diz, vocês são assim. Porque por fora vocês são lindos, por fora vocês atraem, mas por dentro vocês estão podres.
Vocês fazem longas orações e aparentam humildade diante do Senhor, mas vocês só querem ser vistos, o coração de vocês não está realmente humilhado. E o Senhor Jesus conta uma parábola, e eu termino com essa parábola, concluindo essa aplicação, do fariseu e do publicano. Quando ele diz que o fariseu levantava as mãos e ele orava de si para si, dizendo: Senhor, ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano. Pelo contrário, eu jejuo, eu dou o dízimo. E Jesus diz que esse homem saiu dali sem ser justificado. E o publicano nem mesmo ousava olhar para o céu, mas ele batia no seu peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Sê propício a mim, o pecador. E esse homem saiu dali justificado. Tenha muito cuidado, porque ser presbiteriano não faz de você um crente. Tenha muito cuidado, porque conhecer teologia não faz de você um crente. Tenha muito cuidado, porque o estilo de roupa que você veste não faz de você um crente. A igreja que você frequenta não faz de você um crente. O tipo de gente com quem você anda não faz de você um crente. Nada que esteja fora de você faz de você um crente. Você pode estar confiando no fato de que frequenta uma igreja bíblica, fundamentada na palavra, no fato de que aqui há um louvor muito bem tocado, e seu coração pode estar podre, e o Senhor Jesus pode olhar para você um dia e dizer: nunca conheci você. Aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a crer com todo o nosso coração que Tu és soberano, como cantamos aqui, como os vimos aqui no livro de Daniel. Mas ajuda-nos a crer em todo o tempo, em todas as circunstâncias, não apenas quando tudo vai bem, mas nos dá sabedoria e discernimento, Senhor, para enxergar a Tua mão, Tua bondosa mão, guiando a história ao nosso redor e dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, aplica aquilo que foi dito aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito. Não permite que Satanás arranque essa semente de dentro de nós, mas que ela venha a germinar e a dar frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.